Bom dia, bom dia. Hoje, 2 de dezembro de 2025. Estamos terminando o ano praticamente. Falta aproximadamente 28 dias para o término do ano. Em referência a esse número de hoje, o número 2, eu queria trazer uma curiosidade e também duas ações que pode acontecer com a minha e com a sua vida ainda esse ano, nesses dias que nos restam. Todos conhecemos a história de José, em que José é um jovem de 17 anos, que teve 2 sonhos, e que ao contar para os seus pais e para os seus irmãos, foi a partir daquele dia perseguido, e nós conhecemos a história, se tornou o governador do Egito, porque tão somente ele contou os seus sonhos. Eu já vi muita gente dizer que não era para José ter contado os seus sonhos, decorrente a isso ele padeceu, e eu discordo. Os 2 sonhos que José teve, só foi Deus se revelando para ele o que iria acontecer. Já estava estabelecido e nada poderia mudar, nada. Nem a perseguição, nem a inveja de seus irmãos, nada que se fizesse contra ele poderia mudar o que Deus tinha reservado para a vida dele. Mas como você pode dar essa garantia, evangelista? Porque quem deu o sonho para ele foi Deus. E não há ninguém mais forte do que o Senhor, não há ninguém mais poderoso que o Senhor. E havia pressa da parte de Deus em isso se cumprir. A Bíblia vai dizer somente umas curiosidades sobre essa numeração 2. A Bíblia vai dizer que Jacó tinha 2 esposas, Lia e Raquel, e que ele amava mais Raquel. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. José passou 2 anos na prisão. Depois 2 homens têm 2 sonhos na prisão, o copeiro e o padeiro. E José pede para que o copeiro se lembre dele quando estiver com Faraó. Porque ambos os 2 homens, ambos tiveram 2 sonhos, cada um teve um. E a Bíblia diz que que o copeiro se esqueceu de José. A Bíblia vai dizer também que ao término de 2 anos, o copeiro se lembra de José. Que é nesse mesmo período de 2 anos que Faraó tem 2 sonhos. Mas que tanta numeração é essa, irmão Gerson? Porque com Cristo não há coincidência. Quando o Faraó ele conta para José acerca dos seus sonhos, e é sonhos repetidos, ele sonha 2 vezes, mas 2 sonhos diferentes. José diz no Gênesis 41, no versículo 15, se não me falha a memória, que os 2 sonhos têm um significado só. Mas no verso 32 de Gênesis 41, José diz assim, que os 2 sonhos que Faraó teve é que Deus estabeleceu algo e Deus tinha pressa. Ou seja, 2 ações. Há algo estabelecido da parte de Deus e Deus tem pressa em realizar. Por que eu mencionei que nós estamos prestes a terminar o ano de 2025 e o que há estabelecido da parte do Senhor para mim, para a sua vida, vai se cumprir? Se Deus falou que vai se cumprir esse ano, vai se cumprir esse ano. E que Deus tem pressa em fazer. Agora eu quero chamar a sua atenção para qual posição nós nos encontramos, que isso diferencia muito. Quando José teve os sonhos, com 17 anos, e José conta para a sua família, e dali começa uma perseguição, um clamar contra ele, mas Deus usou tudo aquilo como rota para o cumprimento da promessa na vida de José. E o que me chama a atenção são as atitudes, a posição que José se depara em todos os cenários. Como José foi parar no poço, como José foi parar na casa de Potifar, foi vendido para os amalequitas e foi morar na casa de Potifar, trabalhar para Potifar e depois vai parar na prisão julgado injustamente. Em ambos os cenários, a Bíblia diz, e Deus era com José. Quando o faraó manda chamar José da prisão, e o faraó diz no capítulo 41 de Gênesis, que ele ouviu dizer que José interpretava sonhos.
José aqui tem uma oportunidade de dizer, pronto, achei a minha saída da pobreza, da prisão, do cárcere. É eu que revelo, não. A posição de José é reconhecer o Senhor em toda a sua trajetória. Os 13 anos que ele passou longe de casa até aquele momento, José reconhece a mão do Senhor sobre a sua vida. E esse é o diferencial. Observe que quando o faraó tem essa fala, José diz, não, do Senhor pertence os sonhos e as revelações. E assim Deus dá graça a José, para José interpretar os sonhos de faraó. E quando José orienta a faraó a colocar alguém inteligente, que saiba administrar bem, faraó pergunta a quem está ao seu redor, quem poderia ser essa pessoa a não ser o próprio hebreu? E aí começa a se cumprir os sonhos que José teve lá com 17 anos. Então entenda que se Deus estabeleceu algo para esse ano, é esse ano que vai acontecer. E ele tem pressa. Não quer dizer porque estamos no último mês do ano que Deus não pode fazer. Deus pode. É o tempo dele. É na hora dele. Agora eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção para dizer em que posição nós vamos nos encontrar em relação ao Senhor. Mediante esses meses que passou, esses 11 meses, quantas murmurações, quantas vezes você se frustrou, e é o momento de você se prostrar diante do Senhor. Dizer, Senhor, me perdoe. Independente do cumprimento da promessa, independente de quando isso acontecer, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor esteja comigo. Mas vale a presença do Senhor do que qualquer promessa. Que Deus te abençoe. Que esse mês de dezembro seja um mês de surpresas, porque o que está estabelecido nos céus, para mim e para a sua vida, ninguém pode mudar. E entenda, Deus tem pressa. Duas ações. Deus estabeleceu e Deus tem pressa. Deus abençoe e um ótimo dia.